Olá pessoal, eu sou a Esther, doutoranda em Estudos da Linguagem na URGS. Vou falar para vocês sobre a ciência em que a nossa pesquisa, acessibilidade textual e terminológica se insere, a linguística. E o que é linguística? A linguística é a ciência que estuda a linguagem verbal humana, e essa linguagem verbal humana ocorre por meio das línguas naturais. O português, o inglês, o francês, por exemplo, são línguas naturais, ou seja, elas se desenvolveram de forma natural, não premeditada. Mas existem línguas que não sejam naturais? Sim, são as línguas criadas para um determinado fim. O Esperanto é um exemplo. O Esperanto foi criado para ser uma língua internacional. Sua gramática foi planejada para ser mais simples e por isso mais fácil de aprender. No slide, vocês estão vendo felicitações de aniversário em Esperanto, com a sua tradução para o português. O Sindarin é outro exemplo de língua artificial. Ela é uma língua élfica desenvolvida para o filme Senhor dos Anéis. Na tela, vocês veem uma saudação em Sindarin com a sua tradução para o português. Mas essas línguas artificiais não são o foco de estudo da linguística. A linguística se interessa mesmo por estudar toda e qualquer manifestação verbal humana, com o objetivo de descrever e explicar os fenômenos dentro de um quadro científico adequado. Dessa forma, nós, linguistas, observamos a língua em uso e tentamos descobrir como ela funciona. Dentro da linguística, há diversas áreas. Nós temos a linguística histórica, que analisa as mudanças que a língua sofre com o decorrer do tempo. Nós temos também a linguística descritiva, que analisa os fatos da língua em um ponto específico do tempo. A linguística aplicada, por sua vez, faz uso dos conhecimentos de todas as áreas da linguística para solucionar problemas. E a linguística geral, ela engloba todas as áreas sem um detalhamento profundo. O nosso tema de pesquisa, a acessibilidade textual e terminológica, se encontra dentro dos estudos da linguística aplicada. Ou seja, essa pesquisa observa alguns usos na língua que podem representar algum problema para algumas pessoas e busca formas de solucionar esses problemas. Lembram do texto da Maria José, do Gabriel e da Laura? Não basta ler, tem que entender, simplificando textos? Lá eles diziam que o texto é como se fosse um prédio público que várias pessoas frequentam. A acessibilidade textual funciona como as rampas de acesso deste texto. Ela procura facilitar a leitura para as pessoas. Esse é o tipo de problema que a acessibilidade textual e terminológica quer resolver. Com base na observação de textos mais e menos complexos para um tipo determinado de leitor, nós linguistas propomos de que forma as rampas de acesso dos textos devem ser construídas. A gente pesquisa também como os textos técnicos, como aquele do sarampo, podem ficar mais fáceis de entender. Os textos técnicos são estudados pela terminologia, a área que estuda o vocabulário utilizado em disciplinas específicas. Lembra aquelas palavras destacadas em negrito nos textos sobre o sarampo? Nós também procuramos formas de fazer com que as pessoas entendam os conceitos por trás dessas palavras mais difíceis. Vejam o exemplo do texto do sarampo. Dentro do texto, nós colocamos o que significa vírus. Agora, no próximo bloco deste módulo, nós apresentaremos para vocês a história dos estudos de acessibilidade textual. Vamos dizer onde eles surgiram, quem é o principal nome que utilizamos como base de referência e daremos uma introdução aos cálculos que procuram estimar a complexidade de textos. Mas calma, vamos aprofundar mais posteriormente. Neste módulo, só daremos uma introdução para que vocês consigam se situar no tema. Bem, pessoal, de minha parte, Esther, era isso. Muito obrigada.